Esses dias eu tava no sofá aqui de casa assistindo Cavaleiros do Zodíaco Ômega. E de repente, claro, né, o vilão da história começa a explicar o plano dele. Ele queria destruir o mundo inteiro porque a esposa dele foi assassinada. Mas tipo assim, ela foi só um dano colateral de uma equipe terrorista e ela não tinha nada a ver com essa história. E o sistema simplesmente não fez nada. E no meio desse episódio eu comecei a sentir uma coisa meio estranha assim, sabe? Gente do céu. Mas eu tô concordando com esse vilão. Eu tô achando os motivos dele bem plausíveis, assim. Isso me deu um nó na cabeça, né? Porque se você puxar da memória os maiores vilões da nossa infância, tipo o Esqueleto, do He-Man, o Mun-Ra, do Thundercats, o Vingador de Caverna do Dragão, qual que era a motivação deles? Ah, porque eu quero dominar o universo. Entendi, mas por que você quer dominar o universo? Porque sim! Hahaha! Hoje, meus amigos, doa quem doer, vocês vão ter que dar o braço a torcer. A geração Nutella venceu a geração raiz. Os vilões de hoje são infinitamente melhores aos vilões de antigamente. E eu vou te provar que o motivo dos nossos vilões serem tão idiotas esconde um esquema de censura e venda de plástico que hackeou a sua infância. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A gente fala de vilão e é muito engraçado a gente pensar que só existe vilão agora, ou que o vilão não serve muito pra muita coisa. Mas a verdade é que o vilão, ele teve várias facetas e várias utilidades ao longo da história. Pra gente começar, claro que a gente tem que entender um pouco sobre esse termo de vilão, porque parando pra pensar na etimologia da palavra, a gente olha e não pensa em nada. A gente pensa em, sei lá, vila, talvez, vila grande. E basicamente vem disso. É porque na Idade Média tinha uma distinção entre os nobres, né, o pessoal, os cavaleiros, na verdade, que tinham a honra, destemidos, e tinha as pessoas comuns, né? O termo vilão era para uma pessoa que vivia na vila. Então era um termo pejorativo, como se fosse um reles vilão que mora no vilarejo, sabe? E essa palavra veio originada do latim, da palavra vilanus, que era quem morava na vila, ou seja, um camponês. Mas os vilões estão espalhados pela história. A gente pode, inclusive, pro Egito Antigo, ver um dos primeiros vilões que já apareceu. Você sabe que a mitologia egípcia, ela é politeísta, ou seja, ela tem vários deuses. E um desses deuses era o Seth. Basicamente, o deus Seth era ele que destruía as colheitas. Ele era o deus do caos, o deus da maquiavelidade, o deus da maldade. Se a gente olhar para a Bíblia, que é um dos livros mais respeitados do mundo, Caim matou Abel. Caim foi meio que tratado como um vilão nessa história também. Você concorda? Caim era irmão de Abel, então meio tenso. E até na Odisseia, aquele livro antigo, tinha também o Polifemo, que era um ciclope, um vilão, que poderia fazer várias coisas e quebrar os ossos de seus inimigos. Mas olha só que interessante, cada um desses vilões era mau, mas eles tinham uma função, a função que mais se usava antigamente, de educação ou de passar uma mensagem. Vamos revisitar aqui. O Seth, por exemplo, destruía as colheitas, mas ele era tratado como um caos necessário, porque nas histórias, inclusive, tinha um barco com uma serpente na ponta que ia destruir todo mundo, mas o responsável por cuidar dessa serpente era o Seth, que não deixava o mundo ser destruído. Ou seja, ele passava a ideia que a agressividade fazia parte do mundo, que era para proteger o bando. Caim matar Abel passava aquela ideia de responsabilidade mútua. Era o irmão dele, inveja, passava os valores de não se pode fazer isso. E o outro lá, o Ciclope Polifemo, ele era um monstro que ficava lá espreitando nos lugares mais longínquos, ou seja, não sai do lugar seguro que você vai. É meio que um homem do saco lá da Grécia Antiga, vamos dizer assim. Mas mais vilões históricos começam a aparecer para outras diversas funções. Por exemplo, você já ouviu falar de Vlad, o Empalador? Muita gente deve conhecer ele como Conde Drácula. Ah, o Vlad é a inspiração do Drácula e etc. O que acontecia? Ele era realmente um monarca, vamos dizer assim, que mandava na Romênia, mas ele era aquele governador com mãos de ferro mesmo. Ele com certeza era mais duro, mas fazia as coisas funcionarem e acabou
acabou ganhando uma certa fama, né? Mas o que aconteceu? Pela primeira vez, alguém foi transformado em vilão como se fosse uma queima de reputação. Que nem alguém é cancelado hoje em dia, com a prensa de Gutenberg, que agora conseguia fazer os tipos móveis, escrever, fazer documentos, foram espalhadas lendas e notícias de que ele bebia sangue, que ele empalava as pessoas e destruía e etc. A partir daí, as pessoas começaram a ver ele como inimigo público número 1. E a história foi contada a ponto de alguém criar um personagem que era o Drácula, que bebia sangue e etc. E nos anos 1800, você deve lembrar muito bem do Jack o Estripador, que basicamente foi o primeiro vilão da mídia moderna, né? Porque as pessoas tinham muito medo do Jack, mas queriam saber tudo sobre ele. E tem algumas histórias falando que ele enviava cartas para a polícia ou para o jornal, mas a grande verdade é que as cartas eram meio que fabricadas. Por quê? Isso vendia notícia. Eles queriam fazer o Jack Estripador ser um personagem. Ele foi muito maior midiaticamente do que deveria ser, se é que a gente pode dizer assim. Coisa que a gente vê hoje em dia, né? A função do vilão aqui era sensacionalismo para vender jornal. Tá aí, a gente tá vendo aí Caim, Abel, Vlad, Jack Estripador, mas a coisa vai ficando só mais legal, né? Uns vilões bons assim. Mas aí a gente chega nos anos 80. Agora é aqui pertinho. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Olha o esqueleto. Nossa! Cara peluda. Animal! Criatura preguiçosa! He-Man vai se derrotar a si mesmo. Olha o Megatron. Mas o que é que você está fazendo, seu idiota? Um dos humanos escapou. É um aleijado. Olha o Munra, o de vida eterna. Ora, seu invocante miserável, o mal prevalecerá. É tipo... Você ficou com medo? Eu não fiquei, né? Eu não tenho um castelo, o esqueleto que é um castelo. Eu fiquei meio... Não parece um vilão muito vilão, assim, né? Esse cara com essa sensação meio... Engraçado, mas a gente tá vendo tantos exemplos bons aí da história. Podia até pegar a ideia desses vilões, né? Que eram bons e tal. Mas será que era falta de noção dos roteiristas? Falta de capacidade? A verdade é que o buraco é muito mais embaixo. Para te provar que não, eu vou te citar um livro que provavelmente você não vai conhecer, mas que vai explicar muita coisa. O livro se chama Paraíso Perdido, de 1667. Sabe o que aconteceu? Olha só, 1667. Esse cara, ele criou uma narrativa histórica lá, em que o diabo da história, ele era tão simpático, tão gente boa, tão legal, que o pessoal da época começou a ficar assim, gente do céu, mas eu tô gostando do diabo dessa história. Tipo na série Lúcifer. Tipo na série Lúcifer, mas que estranho, mas eu não devia concordar com o diabo, né? Porque, tipo, são 1600, tem Inquisição. Eu vou meio que ser enforcado se eu falar isso aqui em voz alta. Você vai pra fogueira. É, vai ter muitos problemas por isso. Beleza, o cara em 1667 consegue fazer esse efeito. Por que o vilão dos anos 80 é daquele jeito? Claro, por causa do Capilé. O que aconteceu? Em 1984, tinha um presidente dos Estados Unidos que é o Ronald Reagan. E você sabe que eles são bonachões, né? Eles adoram colocar capital na indústria. A indústria tem que rodar, tem que vender, tem que ganhar dinheiro. Tinha uma lei, antigamente, que falava que não podia ter comercial para criança. Mas ele falou assim, gente, mas nós precisamos ganhar dinheiro, fazer uma fortuna. Os Estados Unidos têm que progredir para o futuro. Ele resolveu montar uma lei para deixar fazer comercial para criança. Só que o que acontece? Quando ele libera, o pessoal que faz brinquedo, isso é claro, né? A pupila fica desse tamanho vendo os cifrões assim voando na tela. E eles começam a descer plástico, e é brinquedo. E faz brinquedo, e vende brinquedo, e quer fazer desenho para vender brinquedo. Mas só que tem um problema: vender coisas para criança. Se eu fizer um vilão, daquele vilão mesmo assim, que tem nuances, não sei o que, eu não vendo brinquedo, a criança não vai entender. Então o vilão não pode ser profundo. É bem, mal, pega no... E acabou. E narrativamente também, se você pensa, os desenhos, eles tinham que passar em qualquer ordem. É que nem um sábado animado. Você não sabe que episódio que você tá assistindo. Você não tinha jeito de saber. Cada episódio tinha que começar e terminar um arco de um vilão. Então o vilão não podia ter memória, não podia ter um plano a longo prazo. É dominar o mundo, acabou, não conseguiu e próximo episódio. E também os censores dessa época, porque tinha umas coisas bem, vamos dizer, delimitadas assim, não podiam ver que o vilão tinha uma zona cinza.
assim, mas ele é meio bonzinho, porque as mães iam ficar de olho falando assim, ó, esse vilão aí, ele vai aparecer no Gilberto Barros. Imaginem a cena, 2 crianças e a televisão ligada no último volume. E de repente, esta cena passa na televisão. Mostra. Pega no... Então não podia, tinha que ser assim, ó, ele é mau que nem um pica-pau. E esse é o argumento final, rimei. Mas só que você deve imaginar que se eu te trago um vídeo morno aqui e fico falando a mesma coisa, olha gente, vocês lembram disso, vocês lembram daquilo, vocês não vão gostar, que vocês já viram isso, vai ficando maçante, vai ficando chato, não tem motivo. O que vai acontecer? As audiências vão caindo e o produto vai ficando ruim, e foi isso que aconteceu nos anos 80, né? Os desenhos foram ficando meio assim, ó, dando uma crise na indústria como um todo. Tava meio que à beira do precipício, tanto os desenhos, televisão, assim como os filmes. Aí Hollywood falou assim, não gente, não é possível, nós estamos à beira do precipício, a gente precisa fazer alguma coisa. Alguém tem que ter uma ideia aí. Sabe por quê? Um desenho, tudo bem, ele é caro, mas um filme é muito dinheiro. Eles precisavam criar um tipo de fórmula, porque quando você cria uma fórmula, você consegue seguir ela e pelo menos você não sai tanto ali pra você se ferrar. E aí que entra um acadêmico nessa história, que não tinha muito a ver, mas teve uma sacada genial. Ele fez um compilado lá em 1949, que era um livro, na verdade, que chamava O Herói de Mil Faces. Gostei. Assistiria no cinema. Sabe o que ele percebeu? Ele olhou assim pros mitos da humanidade, assim, beleza, deixa eu ver os egípcios, entendi. Mas os gregos estão falando tal coisa engraçado, mas os sumérios eles falaram a mesma coisa de um jeito diferente. Ele percebeu que juntando todas essas histórias, ali tinha um trem, tinha um jeito de você fazer alguns estudos diferentes que chegavam numa tipo de fórmula, vamos dizer assim. Só que o livro era daquele cara cabeçudo, inteligente, que não dava muito pra você entender nada. Muita viagem, os conceitos complexos e tal. Mas tinha um cara que ele era nerdola o suficiente pra ler isso e aplicar num filme dele que era totalmente experimental. Vocês conhecem um tal de George Lucas? Que fez o O Darth Vader vem praticamente desses estudos acadêmicos que esse cara montou. E não podemos falar que é um vilão ruim. Que é isso? Mas tá muito longe de ser um vilão ruim. Na verdade, ele é um vilão tão ruim que é muito bom. Exatamente, Barbarelando. Ele inverteu a roda. Mas só que ninguém era Caxias, né? Pra usar uma palavra bem nova, igual o George Lucas, pra ficar lendo esse trem todo, né? E teve um cara em 1992 que pegou esse estudo e meio que fez uma versão para idiotas, né? Vou processar esse negócio aqui todo. Que é o Christopher Vogler. Oi, gente, hoje... É isso que ele fez. O livro chato, ele traduziu para o livro dele, que era A Jornada do Escritor, que basicamente era uma bíblia sagrada dos roteiros, que ensinava tudo o que você precisava saber. Sabe o negócio da jornada do herói? Já ouviu falar nisso aí? Todo filme é a mesma coisa. O herói nasce, tem dificuldades, aí ele apanha de alguém, aí ele fica, eu preciso vencer, ele vai lá e vence, depois, ele ganhou. Essa mecânica vem daí. Mas esse livro tinha a mecânica da sombra. Sombra é aí que entra o nosso vilão. Vamos analisar uns pedaços aqui. Segundo o Vogler, né, o vilão bom, o bem feito, ele é protagonista da própria história. Se você parasse pra pensar no esqueleto, não sei o que, eles só existem por causa do He-Man, né? Uhum. Agora você pensa um Thanos. O povo que vai atrás dele, porque ele que é o bom da história. O vilão bom, ele é o espelho escuro do protagonista, ou seja, ele tem os mesmos poderes, os mesmos valores, ele é o protagonista, só que do outro lado da moeda, que pegou o caminho errado. É como se fosse o herói que seguiu o caminho que o herói não quis seguir. E o vilão na história tem um papel muito principal. No início, os vilões eram para educar. Depois, era para mostrar ou tirar a reputação de alguém. Aqui, a função do vilão é fazer o herói evoluir, porque o herói tá acomodado. Se ele aparece um trem mais forte do que ele, que não sei o que vai dar nele, aí que o herói vai se movimentar e aí que a nossa história vai acontecer. Vocês concordam? Uhum. Isso faz todo sentido. Beleza. Então a gente tá vendo que realmente os vilões de hoje eles têm uma construção maior, tem uma profundidade aqui. Mas a gente tem que conhecer um cara que praticamente é a mente mestra por trás de todo vilão. E até dos de carne e osso também. Você
Você já ouviu falar que o vilão, ele é maquiavélico? Nossa, mas que plano maquiavélico! Essa palavra ela não foi criada do nada, né? Ela vem de alguém. Na verdade, Nicolau Maquiavel. O Maquiavel, ele era um diplomata italiano, mas na época que a Itália era uma bagunça, gente. Meu Deus do céu, era só cidade-estado contra cidade-estado, e o pau quebrando, e eles não unificavam a Itália de jeito nenhum. Acho que eles queriam saber que formato que ia ser a bota deles, né? Se era cano longo, cano curto. Salto. Pra colocar um mapa bonitinho, né? Pois é. Mas basicamente eu falei, ele era um diplomata e teve uma época que ele perdeu o emprego. Então quando você perde o emprego e precisa se recolocar no mercado, você meio que faz um currículo, não é? Então, pois é. Só que o Maquiavel, ele fez um currículo-zaço, assim. Porque na época, os líderes, eles falavam que você tinha que ter os bons costumes e não sei o quê, e ser digno. Mas a gente sabe que isso não existe na vida real, né? Isso tá muito mais pra um anime, uma história dos príncipes encantados do que aconteceu de fato, né? Então o que ele fez? Ele criou um livro que se chamava O Príncipe, de 1513. O príncipe, mas ele não tá falando de nenhum príncipe nessa história, não. É porque príncipe na Itália era como se fosse a pessoa que mandava. É como se fosse um rei, vamos dizer assim. Então é como se fosse um manual de verdade para você ser um líder político. Só que nessa época, que nem eu te falei lá do negócio do livro do diabo, né? Que o pessoal tava, a religião tava assim com o esquema, né? Ele fez uma distinção total. Religião pra cá, ó. Vamos falar do que interessa mesmo aqui, ó. O preto no branco, o cru. Mas nesse livro, ele coloca algumas ideias que é como se fosse assim, ó. Vamos supor, todo mundo é bonzinho, certo? Todo mundo acha que todo mundo é bonzinho. Mas, na verdade, o mundo não é todo mundo bonzinho. Então por que você tem que se portar como bonzinho, sendo que você vai sempre levar desvantagem contra o pessoal que tá te fazendo de trouxa? Basicamente, ele colocou isso no livro inteiro. É mais ou menos por aí. Nós temos que ler Maquiavel. Nossa, eu tô pensando assim, que características para um diplomata? É, pois é. Por exemplo, frases. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando se deve escolher entre os dois. É uma verdade difícil de aceitar, mas também não pode falar que é mentira, né? Pensando bem aqui, é verdade. É verdade. Os homens, em geral, julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Todos têm olhos, mas poucos têm a coragem de penetrar no interior das coisas. E realmente assim, a gente tá realmente perdendo o traquejo de analisar as coisas, né? Por isso que a gente tenta trazer algumas coisas aqui, né, Bruno? É necessário que o príncipe saiba agir como fera e como homem, saber enganar quando necessário. Então ele falava um pouco sobre governar, sabendo governar na maciota, mas hora que precisasse pesar a mão sem distinção. É pesar com força. Porque isso ia de encontro com todas as outras coisas que ele falava no livro. Você tinha que governar com mãos de ferro. Preciso falar que nessa época ele foi tratado meio que assim, Maquiavel, bobagem, Maquiavel. Fica assim, aqui são os bons costumes, Maquiavel. Nós somos todos bons príncipes. E ele foi meio jogado de escanteio, mas vai passando a história, o povo vai lendo o livro e vai falando assim, meu Deus do céu. E eu vou te falar que esse livro virou como se fosse o livro de bolso para a política moderna. Diga-se de passagem, livro de bolso até de Napoleão Bonaparte, que antes de cada batalha levava ele para dar uma estudadinha para ver assim, ser mal igual um pica-pau. Entendi, Maquiavel, nós vamos lá então, só que em francês. Só que quando você lê um trem desse, você tipo, ele tá falando uns trem ruim, né? Mas eu tô concordando, será que eu sou uma pessoa ruim? Não dá essa sensação? Você fica um pouco assim, pensando, né? Questionando. Você sentiu isso também? Dói, né? Mas pensa só, com a união de seus poderes, se a gente tiver a fórmula da história e tiver os conceitos maquiavélicos, que tipo de vilão que a gente podia construir, hein? Nossa, e você lembra do Vogler? Pois é, você acredita, menina, que ele trabalhava na Disney? Que coisa boa, né? Um bom lugar para você aplicar a sua fórmula. E você lembra do Scar, do Rei Leão? Um dos primeiros test drive dessa nova filosofia. Tinha lá o irmão, tinha inveja do irmão, mas queria o reino para ele, pelos motivos dele. E aí você ficava assim, mas a musiquinha dele é tão legal, né? E você ficava ali com aquele vilão, isso é legal pra caramba, e ele né? era estiloso também. Exatamente, ele era bonitão. Então ele era o oposto do Mufasa. Outro exemplo, sabe o agente Smith de Matrix, lá de 1999? Tinha os mesmos poderes do protagonista, ele começou a ficar mais poderoso do que o protagonista, tinha os motivos dele, e você olhava e falava assim, agente Smith, eu acho que a humanidade não é tão legal assim mesmo não, sabe? Eu acho que talvez, se você quiser entrar como um vírus, assim,
né? O Thanos, por exemplo, lá dos Vingadores, né? Vamos supor, tem muita gente no universo, ele quer estalar os dedos pra diminuir metade, porque aí metade da população vai viver bem. Eu não sei se é estranho, né? Porque faz sentido. Aí você fica assim, gente, mas eu não... Não, errado. Não acho que devia acontecer assim, não. Mas é engraçado. Você já percebeu que os vilões de um tempo pra cá, eles estão falando umas coisas que a gente realmente sente, mas não consegue concordar porque ele é o vilão? Isso faz muito sentido, inclusive porque as pessoas parecem estar usando o vilão pra falar coisas que elas não deveriam falar normalmente. Já pensou por esse lado? E eu vou te explicar por quê. Sempre que o mundo fica certinho demais, a verdade foge para a boca do vilão. No passado, por exemplo, em 1934, teve o tal Código Reis, que era como se fosse várias linhas lá de regras que você não podia falar, porque os anos 20, todo mundo usando os loucos lá, todo mundo e tal. Aí veio, não, os bons costumes e etc. Aí o que acontece depois de uma grande opressão? O negócio degringola, né? Aí todo mundo quer libertinagem de novo e etc. Acontece de novo no Código das HQs, em 1954, que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer assim. Aí vem o Alan Moore, vem aquele pessoal mais pra frente e escracha os negócios, e põe sangue, violência e etc. E a gente tá passando pela mesma época. Você percebeu que a gente era meio que, tá lá anos 90, o pau quebrando, aí começou, não, gente, isso é errado. Ah, não, bons costumes. Ah, meu Deus, não. Falar isso nas redes sociais? Não falaria. Mas os vilões, eles começaram a falar uns trem diferentes, não começaram, não. Começaram a falar umas verdades, e eu sei que começaram a falar assim, será que eu concordo com isso? Será que não? E tudo isso por causa de um conceito também, a janela de Overton. Já ouviu falar nisso? Foi um conceito criado pelo Joseph P. Overton, que basicamente é o limite aceitável que a sociedade está disposta a debater uma coisa. Vamos imaginar que você tem uma parede, certo? E tem uma janela. Mas não é uma janela comum, é uma janela que você consegue movimentar essa janela. Então vamos supor, no momento que a gente está falando sobre um assunto, tem a janela. É aquilo que todo mundo ouve, todo mundo fala e todo mundo está disposto a considerar. O resto da parede são aquelas ideias que todo mundo fala assim, não, isso é errado falar, não pode falar isso não, é até pecado você falar um trem desse. Mas, ao longo do tempo, você já percebeu como coisas que a gente falava antigamente hoje são normalizadas? Por quê? Porque essa janela se moveu para esse lugar. E essas coisas que anteriormente não eram aceitáveis, agora são aceitáveis. E é isso que as novas produções estão fazendo com os vilões. Por quê? Os roteiristas pensam uma coisa e querem colocar isso na boca do vilão. Por quê? Eu acho que devia fazer tal coisa, que é uma atrocidade. Mas falar na boca do vilão é muito mais fácil, porque não fui eu que falei, foi o vilão. Ele é vilão, ele é idiota, né? Inclusive é o mesmo princípio da internet, né? Quando as pessoas querem falar alguma coisa, elas criam um fake pra falar as barbaridades. Imagina se a pessoa fala no Twitter o que falou o Thanos. Fica difícil, né? Mas o Thanos pode falar. Por exemplo, você lembra do filme Os Incríveis? Você lembra do Síndrome? O Síndrome é o vilão da história. E ele fala assim, eu vou tornar todo mundo especial pra assim ninguém ser mais especial. Porque o roteirista era muito contra essa ideia de todo mundo ganhar, de todo mundo, o troféu, mas é um prêmio de consolação, você ganhou também, você é especial também. Ele achava que isso criava pessoas mais fracas. Mas ele não tá errado, né? E também ele não podia falar isso. Mas o vilão, o Síndrome, podia falar. Você lembra do Tyler Durden, do Clube da Luta? Pois é. Ele falava sobre compramos coisas que não precisamos para impressionar quem nós odiamos. Mas na veia, né? Jesus toma conta. O tanto de coisa que a gente compra sem precisar, só para falar assim, não, é porque ele é rico, ele prosperou. A gente nem gosta, nem se importa com esse povo. Mas se ele fala isso no Twitter, não, mas você não entende. Se o Tyler falou, aí tá tudo certo, é só no vilão. Mas sabe de uma coisa? A gente reclama dos vilões, mas ninguém quer admitir a coisa mais incômoda sobre o mundo moderno. O problema não é a economia, não é a falta de dinheiro para comprar o iPhone do ano. O problema é que a nossa geração se tornou uma máquina insaciável e egoísta. A gente se divide em bolhas, a gente aponta o dedo na internet, exigindo direitos infinitos, mas sem assumir a responsabilidade de ser o alicerce de nada. A gente vive idolatrando salvadores da pátria de terra
terno e gravata, esperando que eles resolvam magicamente a mediocridade que a gente mesmo construiu, seja na nossa rua, no nosso trabalho. A verdade dolorosa é que a sociedade tá doente de síndrome do protagonista, achando que o universo deve alguma coisa para cada um de nós. Diria um vilão, não é mesmo? Eu nunca falaria isso, mas assim, um vilão num filme com certeza poderia falar isso, e ele tá totalmente errado. A gente é tão bom. Nossa senhora, esses vilão é dose. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.